Olha, o presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão via decreto para o deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por atos antidemocráticos e ameaça a instituições. É uma decisão que vem causando uma grande repercussão. Então, direto para Brasília, a repórter Yasmin Costa. O decreto do presidente Jair Bolsonaro cita que o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira é uma medida fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito, a tripartição dos poderes e a liberdade de expressão. A graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição em débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. O presidente da República argumentou que a sociedade encontra-se em legítima comoção por conta da condenação de um parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião. É uma notícia de extrema importância para a nossa democracia e a nossa liberdade. É um documento que precisa trabalhar desde ontem, quando foi anunciada a prisão de 8 anos e 10 meses ao deputado federal Daniel Silveira. São decisões que eu não vou comentar. A concessão de perdão é uma prerrogativa constitucional do presidente da República. A graça é um benefício individual concedido a uma pessoa específica. Existe a possibilidade do decreto do presidente ser derrubado por uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada ao STF. Mas o advogado do deputado Daniel Silveira, Paulo Faria, disse que isso é pouco provável. O que o presidente fez foi trazer o feito à ordem, trazer a liberdade de expressão de acordo com a Constituição Federal. E pode ter certeza absoluta que Daniel Silveira continuará com seu mandato. E aí, essas pessoas aí que estão dizendo de decreto legislativo, eu diria que é um direito, né? Mas que a competência do presidente da República, ela é inquestionável, então não há que se falar sequer em constitucionalidade. O advogado Carlos Henrique Nora afirma que nos bastidores do STF há um entendimento de que o perdão não atinge medidas além da prisão. O indulto, apesar de dar ao réu um perdão com relação à pena que efetivamente lhe foi imposta, nada tem de reflexos nos efeitos secundários da pena, ou seja, tudo que tem a ver com o efeito secundário da pena, que não a prisão, ainda é vigente. Então, o reflexo imposto pelo Supremo Tribunal Federal na perda do mandato eletivo do deputado ainda vige. Então, não tem, vamos dizer assim, nenhuma influência o indulto nessa segunda parte, que é talvez a parte mais relevante da condenação. Sobre a perda do mandato, o presidente da Câmara, Arthur Lira, apresentou um recurso ao STF para que a Corte reconheça que cabe à Câmara dos Deputados dar a palavra final sobre a cassação de um parlamentar. O recurso apresentado por Lira tem relação com o caso do ex-deputado federal Paulo Feijó. Em 2017, o ex-parlamentar foi condenado à perda do mandato pela primeira turma do STF. Na época, os ministros entenderam que depois desse julgamento, caberia à Câmara somente comunicar a perda do mandato do parlamentar. O deputado Coronel Tadeu defende que a Câmara é responsável por decidir sobre a perda de cargo de qualquer deputado. Defeitos, os erros, os atropelos, as inconstitucionalidades, as irregularidades, todas elas foram mais do que estampadas e escancaradas por diversos juristas, advogados, ex-juízes, ex-ministros do Supremo. E mesmo assim, o Pleno do Supremo Tribunal insistiu na injustiça com o deputado Daniel Silveira. Como o presidente tem o benefício da graça, assim foi feito. Justiça seja feita ao deputado Daniel Silveira, e não é só ele. Justiça seja feita ao povo brasileiro que estava tendo a sua liberdade cerceada ou cancelada. Bom, esse é o assunto do dia, muita repercussão ainda. A gente gira os nossos comentaristas nessa sexta-feira, Amanda Klein, Zé Maria Trindade. Mas por você, Zé Maria, que está tão acostumado a cobrir o Congresso Nacional, o que acontece a partir de agora? Existem muitas perguntas sem respostas. Zé Maria, salve.
Ninguém vai morrer de tédio no governo do presidente Jair Bolsonaro, viu? Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Amanda. Muito bom dia a todos. Bom dia, Elisângela. Olha, Tiago, há dúvidas porque não há regulamentação. A Constituição diz que quem dá a última palavra sobre mandato parlamentar é o Congresso Nacional. Mas quando diz dar a última palavra, ou seja, tem que ser comunicado, não induz ou diz que o Congresso pode mudar uma decisão judicial. Isso não é cassação de mandato. Quem cassa mandato parlamentar é o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. Mas há uma extinção ou uma determinação judicial para extinguir o mandato. Alguns entendem que a Constituição manda para o presidente da Câmara dar a última palavra para verificar se aquela determinação não é falsa, se todos os ritos foram seguidos, se está tudo dentro da normalidade, mas não para entrar no mérito da suspensão ou extinção do mandato. As penas acessórias de inelegibilidade, isso aí é definido através da Lei Ficha Limpa. Agora, há uma certa unanimidade até entre partidos de oposição de que o presidente Jair Bolsonaro tem sim prerrogativa, e é prerrogativa exclusiva do presidente da República, de assinar uma graça, um indulto, e isso já foi enfrentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E a súmula emitida pelo Supremo foi usada como argumento do presidente Jair Bolsonaro para conceder o perdão, a graça ao deputado Daniel Silveira. O presidente fez o que o Congresso Nacional não teve a coragem de fazer. O ex-presidente Lula, quando ele estava na presidência, a ex-presidente Dilma, quando estava na presidência, poderia tomar esse tipo de medida? Poderia. Dilma poderia, por exemplo, assinar uma graça, um perdão a José Dirceu, e porque não fez, não é por falta de vontade, é por falta de força, por falta de apoio popular. Não estamos falando de ladrão de dinheiro público, ninguém falou em crime hediondo, e sim sobre o direito à expressão de todo brasileiro e principalmente do Congresso Nacional. Então, o presidente tem o artigo 84, inciso 12º, do seu lado e a força política para tomar essa decisão. Até o presidente do Senado já admite. O Congresso não pode suspender, mas pode, no futuro, regulamentar esse instrumento que é, sim, muito poderoso, mas o presidente tem direito de usá-lo. Amanda, o presidente disse, para justificar a concessão aí do perdão, essa comoção da sociedade que ele disse é legítima, encontra-se legítima. Ele fala dessa maneira. Sua opinião a respeito? Elisângela, bom dia. Zé, Tiago, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes. Olha, Elisângela, eu não sei se você viu alguma comoção social. Eu não vi nenhuma. Eu não vi nenhum ato, nenhum protesto, nenhuma manifestação. A única comoção que eu vi foi a de aliados do presidente no Twitter e em outras redes sociais. O presidente da República fundamenta de forma muito questionável, segundo inúmeros juristas que eu ouvi, esse decreto de graça ou de indulto pessoal, individual, ao deputado Daniel Silveira. É uma prerrogativa do presidente da República, o Zé tem toda a razão. Agora, há questionamentos sobre como isso foi feito. Muitos juristas entendem que mesmo esse ato de indulto ou de graça do presidente precisa ser submetido ao controle judicial. Isso certamente ocorrerá, porque os partidos de oposição e deputados, senadores já anunciaram publicamente que vão apresentar recursos, seja por meio de ADPF, de mandado de segurança, de ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, ou seja, o Supremo vai ter que se debruçar sobre a questão. Exatamente o quê? Houve algum desvio de finalidade? A professora da FGV Direito, por exemplo, Heloísa Machado, ela me escreveu hoje de manhã o seguinte: as regras do indulto e graça na Constituição, na Lei de Execuções Penais, dão ampla margem de discricionariedade para o presidente. Ampla, mas não total. E isso é muito importante. Veja, o caso é um escândalo de violação da impessoalidade. Veja como abuso do poder para beneficiar a si mesmo e os amigos. Ou seja, o presidente usa um instrumento constitucional, um instrumento da graça,
o que é raríssimo no Brasil, porque normalmente o que os presidentes concedem é aquele indulto natalino, que é baseado em critérios muito objetivos, por exemplo, o tempo de cumprimento de pena. Quem atende a determinados requisitos recebe o indulto natalino. Ele não é direcionado a uma pessoa específica, nome, sobrenome, não. Ele é direcionado às pessoas ou aos presos que atendem aqueles critérios. E o presidente da República colocou como critério o que os juristas entendem que tenha ferido a impessoalidade e a moralidade, e é uma afronta para eles a uma decisão do judiciário. Primeiro, porque essa decisão sequer transitou em julgado, o processo não transitou em julgado. Então, o presidente diz, olha, basicamente é o seguinte, eu entendo que a decisão do Poder Judiciário de 10-1, ou seja, por ampla maioria do Supremo Tribunal Federal, foi errada, que o deputado Daniel Silveira está, sim, protegido pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar, justamente contrário do que decidiu o Supremo, portanto, eu lhe concedo a graça, ou seja, beneficia um aliado. O decreto de graça, ele precisa se basear também em critérios objetivos de impessoalidade, de moralidade e uma série de outros critérios. Alguns juristas entendem que o presidente Bolsonaro não cumpriu isso. Também a questão de ter vindo antes, né, do processo transitado em julgado, e, além disso, há toda a questão dos efeitos secundários da pena, como o jurista na reportagem nos explicou. Eles acham, a maioria dos juristas, e o próprio Supremo Tribunal Federal, os ministros com quem eu conversei, entendem dessa forma, que essa decisão não atinge os efeitos secundários, como, por exemplo, a primariedade do réu, a inelegibilidade, ou seja, segundo eles, Daniel, segundo uma súmula vinculante, na verdade, do STJ, súmula vinculante 631, Daniel Silveira continuaria inelegível. Inclusive, a pena de multa ainda terá de ser aplicada, ao contrário do que diz o decreto presidencial. Ou seja, há inúmeros questionamentos ainda sobre essa decisão, que são muito nebulosos, sombrios. Inevitavelmente, o Supremo vai ter que se debruçar sobre cada um desses detalhes, para saber até que ponto esse decreto presidencial, esse decreto de graça, será efetivamente cumprido. A única repercussão é política. O presidente assumiu todos os ônus e bônus de tomar essa decisão. Ele pode tomá-la. Na democracia não há poder absoluto ou palavra final. Todo o processo se reinicia. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que não é órgão controlador de nada, né? Pode ser reiniciado no Congresso Nacional, através de uma mudança constitucional ou uma ação do Executivo. O presidente pode tanto fazê-lo que já fez, né? Daqui para frente é repercussão política. E isso foi centímetro por centímetro medido pelo presidente da República. A decisão já está tomada e Daniel está livre, inclusive, da tornozeleira.